Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. Nessa semana nós vamos iniciar uma nova série. E durante todo o mês de setembro nós vamos falar a respeito das habitações de Deus. Desde Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória e nos criou para nos relacionarmos com Ele. Foi assim desde o Éden e é assim ao longo de toda a história. Mas em determinados momentos Deus escolhe lugares para habitar. E é justamente sobre isso que vamos falar durante todo o mês de setembro. Bem, e com relação ao tabernáculo de Moisés, o principal propósito do tabernáculo está explicado lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, nos versículos 8, versículos 21 e 22. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. No versículos 21 e 22, ponha o propiciatório, ou seja, a tampa da arca, em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Meu irmão, minha irmã, Deus não veio somente se encontrar com Israel, Ele veio morar, Ele veio tabernacular com o povo. Depois que Deus fez a sua aliança com o povo de Israel no deserto, Moisés então sobe até o Monte Sinai para receber as tábuas da lei e também para receber o desenho do tabernáculo, a tenda em que Deus habitaria no centro do acampamento de Israel. Mas diante da rebeldia do povo de Israel, demonstrado ali no deserto, como Israel era um povo de dura cerviz e o nosso Deus é santo, o projeto do tabernáculo de Moisés previa um isolamento. Deus morava atrás de cortinas, simbolicamente separado do povo pecaminoso. Apesar disso, o tabernáculo também fornecia uma forma de aproximação. Os pecadores traziam os seus sacrifícios até o altar e os sacerdotes entravam no santo lugar com o sangue da expiação e iam até o santuário interno, o chamado Santo dos Santos, e aspergiam então o sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca, que simboliza ali a presença de Deus. O tabernáculo declarava a santidade de Deus e a necessidade de que a sua ira, a ira de Deus contra o pecado, fosse remediada por meio de um sacrifício. Mas o tabernáculo de Deus também declarava que Deus havia tomado o seu povo por herança. A presença de Deus separava Israel das outras nações. Israel era um reino de sacerdotes, era uma nação santa. E essa exposição até aqui nos mostra que, de fato, o tabernáculo falava da presença de Deus. O tabernáculo de Moisés, com as suas muitas partes e funções, tratava de uma realidade celestial. A cerca, o portão do átrio, a tenda, o lugar santo e o Santo dos Santos apontavam para a realidade de que o povo poderia sim buscar a presença de Deus, poderia prestar adoração ao seu Deus e manter comunhão com Ele. O tabernáculo de Moisés tinha o propósito de centralizar o louvor de Israel, porque a verdade é que apenas um Deus deveria ser adorado. Diante dessas verdades, eu quero agora rapidamente expor cada uma dessas partes do tabernáculo de Moisés e mostrar de que forma essas partes apontavam para realidades espirituais que eu e você vivemos hoje. Com relação às partes do tabernáculo, então, a primeira parte, a parte externa, era o altar de bronze. E esse altar, então, tipificava a cruz de Cristo, onde anteriormente era oferecido oferta pelo pecado. Agora, em Cristo, foi oferecido o próprio Deus crucificado,
a maior expressão da graça de Deus. A outra parte do tabernáculo era a pia ou a bacia de bronze, uma estrutura utilizada para lavagem ritual. E ela fala como Cristo santifica o seu povo. Nesse lugar, os sacerdotes, antes de entrar no lugar santo, eles lavavam as mãos, lavavam os pés, lavavam o rosto. É interessante perceber que essa pia, ela era feita de um material polido, ou seja, quando o sacerdote se achegava ali para lavar o rosto, ele se enxergava naquele lugar. E isso aponta para o fato de nós enxergarmos a nossa fraqueza e a nossa necessidade de Deus. A outra parte era o candelabro. Essa era a única fonte interna de luz e ela apontava para o Espírito Santo, que se manifesta nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando conselho, poder, conhecimento, temor a Deus e nos conduz a um caminho de santidade. A mesa dos pães da proposição simbolizava Jesus, o Verbo vivo, a palavra de Deus, o pão da vida, que é o nosso alimento espiritual. E por fim, a Arca da Aliança, que representava a própria presença viva de Deus. Essa arca, ela continha as tábuas da lei, ela continha o maná e também a vara de Arão que floresceu. Nesse lugar, diante da arca, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para oferecer o sangue de um animal sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. E essa figura também nos aponta para o sacrifício de Cristo, porém, um sacrifício agora perfeito, um sacrifício que aponta para a nova e eterna aliança. Meu irmão, minha irmã, o tabernáculo de Moisés era uma sombra do que haveria de ser cumprido em Cristo. Hoje, eu e você somos o tabernáculo de Deus. Hoje, eu e você carregamos dentro de nós a Arca da Aliança, simbolizada pela presença de Deus por meio do Espírito Santo. E na semana que vem nós falaremos a respeito do tabernáculo de Davi e para os apontamentos espirituais que essa estrutura criada por Davi nos ensina hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.